Olá, tributos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Nicole Daniele e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês um pouquinho mais sobre os Avocs, que são os escravos da capital. Bom, o termo Avocs vem do latim, que significa sem voz. A pessoa que se torna avox tem sua língua cortada, mutilada, e depois disso ela se torna escravo. Então ela começa a trabalhar na capital, para as famílias da capital, como fazendo afazeres domésticos, também trabalham com a manutenção da capital, e também eles não podem eles não conseguem falar, mas eles conseguem se comunicar. Só que as pessoas não podem falar com eles, a não ser que seja para mandar ordens. Na trilogia original, nós temos exemplos de 3 pessoas que são avocs. Duas delas não aparecem. Uma, na realidade, aparece, mas não tem ênfase nenhuma. Então, pra mim, eu considero que ela não aparece. O outro não aparece por completo. E só um aparece, que é o Pollux. Então, eu vou contar um pouco da história deles pra vocês agora. Quando a Katniss vai para os seus primeiros Jogos Vorazes e ela chega no apartamento dos tributos do Distrito 12, ela se depara com uma Avox que ela parece que ela conhece. Quando ela chega, ela não sabe nem realmente o que é uma Vox, porque nos distritos eles não têm isso. Mas ela olha para aquela menina e fala, nossa, eu acho que eu te conheço. E aí a Aphie fala que aquilo é uma idiotice, que não tem como a Katniss conhecer aquela menina, que aquela menina é uma Vox, e que mesmo se ela conhecesse, ela não podia conversar com aquela garota. E aí o Peeta, pra livrar a barra da Katniss, ele fala que aquela menina parece muito com uma outra garota que estudam com eles na escola. Então por isso que ela deve ter achado que conhecia. Um pouco depois, o Peeta pergunta pra ela a história daquela garota, se ela quer contar a história. E aí ela conta que um dia ela tava caçando com o Gale, e aí os pássaros pararam de cantar, e só um tava cantando, que aquilo é um sinal quando um aerodeslizador chega. Então a Katniss e o Peeta e o Gale se esconderam, e nisso eles viram um casal correndo na floresta. Eles estavam bem acabados, mas dava pra perceber, por mais que eles estivessem bem acabados, dava pra perceber que eles eram da capital. E eles estavam fugindo, eles estavam muito cansados, e aí um segundo depois o aerodeslizador chega, joga uma lança no menino, mata o menino e pega a garota com uma rede. E um pouco antes dele conseguir pegar a garota olha pra Katniss e pede ajuda. Só que a Katniss não ajuda, ela não sabe o que fazer, ela fica em estado de choque e não ajuda aquela garota. E aquela garota é a Vox. A gente não sabe o nome dela nos primeiros 2 livros. No terceiro livro a gente descobre que o nome dela é Lavínia. O Peeta sabe disso porque o Peeta fica preso junto com eles. Então ele conta que o nome dela é Lavínia. E essa é a história da primeira Vox. Ela foi capturada pela capital, então, como forma de castigo, ela se tornou uma escrava, se tornou uma Vox, teve sua língua cortada, mutilada. A Katniss até acha que essa menina tem muita raiva dela, porque ela não ajudou quando ela pediu ajuda. E talvez ela conseguisse ajudar, poderia ter escondido os dois em algum lugar, mas ela não ajudou, ela ficou em estado de choque. E ela acha que aquela garota tá achando muito bom a Katniss ter sido obrigada a ser tributo, né? Se voluntariou, mas em circunstâncias extremas. E em um momento ela consegue bem discretamente ter um diálogo curto com aquela garota. E a garota faz um sinal de que ela não guarda remorso, que se a Katniss tivesse ajudado ela, provavelmente a Katniss também seria uma Vox. Bom, essa primeira Vox que aparece pra Katniss, e que é a Lavínia, e essa história dela, ela aparece no filme, ela tá de canto, ela é ruiva, e ela aparece no filme servindo, mas não conta a história dela, e o que causa mais impacto é a história, então por isso eu não considero que ela apareceu, apesar dela estar lá, mas você nem sabe que ela é uma Vox, então só quem lê o livro entende, então por isso eu considero que ela não apareceu. Gente, agora o segundo Avox é o Darius. Eu falei um pouco dele no último vídeo aqui no canal, mas hoje eu vou contar toda a história dele. Bom, o Darius era um pacificador, que ele era colega da Katniss e colega do Gale. Eles conversavam até que razoavelmente no prego, ele era muito simpático, muito extrovertido, e ele é ruivo também, como a Lavínia. E ele, como eu disse no último vídeo, ele tenta proteger o Gale, ele tenta falar pro pacificador-chefe pra interromper os açoites, e nisso ele é nocauteado.
E depois eles não veem mais o Darius, nem a Katniss, nem o Gale, nem ninguém do distrito, mas eles não acharam isso tão estranho porque todos os pacificadores que eles conheciam foram trocados, então talvez ele tivesse sido designado a outro distrito. Só que quando a Katniss chega pro massacre quaternário, quando ela entra no apartamento dela, logo o Haymitch fica meio estático, encarando muito uma pessoa que está atrás da Katniss. A Katniss não entende muito bem. E aí a Aphë solta um comentário de que esse ano a Capital elaborou muito na produção porque eles estavam idênticos. Aí quando a Katniss vira, ela percebe que o Darius está lá junto com a Lavínia, que é a primeira Avox do primeiro livro. E como os dois são ruivos, por isso que a Aphë disse que eles capricharam na produção, porque os dois estão idênticos. Então o castigo do Darius por proteger o Gale, por tentar proteger o Gale, foi se tornar um Avox. E também um castigo para Katniss, que o Snow fez questão de fazer com que ela visse o que aconteceu com um amigo dela. Ela fica muito revoltada, muito triste com isso, porque ele era uma pessoa muito alegre, muito extrovertida, ele gostava muito de falar. E tá naquela situação, assim, foi revoltante pra Katniss. Pro Haymitch também um pouco, porque o Haymitch até que conhecia ele. E então ela tenta arrumar um jeito de conseguir conversar com ele, que ela deixa um prato de comida cair no chão e aí ela ajuda ele a limpar. E nesses poucos momentos que eles têm a sós, ela aperta a mão dele e um olha pro outro e conseguem falar sem dizer nada tudo o que eles estão sentindo, que um tá sentindo muito pelo destino do outro. A Katniss por ele ter se tornado um Avox e ele por a Katniss estar indo pros jogos de novo. Então esse é o segundo Avox que aparece na história, que é muito triste porque por mais que ele apareça pouco no livro, ele aparece pouquíssimo, tipo umas 2, 3 vezes. Você consegue se apegar muito a ele, porque é um personagem muito extrovertido, então você consegue se apegar e é muito triste quando você leva esse choque e percebe que ele teve esse destino tão triste. Gente, uma coisa que eu esqueci de falar no vídeo também é que uma das características do Avox é ter dificuldade para engolir, porque ele não tem língua. E agora eu vou contar pra vocês o que aconteceu com o Darius e com a Lavínia. A gente descobre o que aconteceu com eles através do Pita, porque eles ficam presos juntos e o Pita conta em A Esperança o que ele viu e o que aconteceu com os dois. E como é um relato assim que eu gosto muito, eu não vou tentar reproduzir, vou ler na íntegra pra vocês aqui. De qualquer modo, não sou muito bom de mira. Ele parecia entretido em observar Pollux, mas o fez com tanta atenção que sua atitude acaba gerando certa preocupação. Então, finalmente ele chega à conclusão e começa a falar agitadamente. Você é um Avox, não é? Dá para ver pelo jeito como você engole. Havia 2 Avox comigo na prisão, Darius e Lavínia, mas os guardas só os chamavam de ruivos. Eles tinham sido serviçais no centro de treinamento, então foram presos também. Assisti aos 2 sendo torturados até a morte. Ela teve sorte. Eles usaram a voltagem excessiva e o coração dela parou de bater. Mas ele levou dias para morrer. Surras, mutilações, não paravam de fazer perguntas, mas ele não tinha como falar. Só conseguia emitir uns horríveis sons animalescos. Eles não queriam informação, entende? Eles queriam que eu visse tudo. Então esse é o relato do Pita. Eles foram torturados na frente do Pita como forma de atingi-lo. Então a Lavínia morreu, ela teve uma parada cardíaca e por conta da voltagem excessiva. Já o Darius foi torturado por dias e dias e dias, teve mutilações, cortes, surras, e esse foi o fim triste dos dois em A Esperança. Bom, gente, agora o terceiro e último Avox que eu vou contar a história pra vocês é o Pollux. A gente conhece o Pollux em A Esperança, ele faz parte da equipe de filmagem da Katniss e ele vai junto com a Katniss pra guerra também. E quando eles estão na capital, que eles percebem que eles não vão conseguir andar pelas ruas, porque tem muitos casulos, e então eles decidem ir pro subsolo. O Pollux ajuda muito, porque ele trabalhou anos no subsolo, depois que ele se tornou Avox. Então ele ficou 5 anos trabalhando no subsolo, sem poder ver a luz do dia, então pra ele é terrível ter que voltar pra aquele lugar. Só que ele faz isso pelo bem da missão, pelo bem da rebelião. E o irmão dele comenta que a família ficou guardando dinheiro durante esses 5 anos pra conseguir levar o irmão de volta à superfície. E então é bem triste pensar nisso, é bem triste pensar que uma pessoa ficou todo esse tempo sem conseguir ver a luz do sol. E eu fico muito chateada com esse, não só com o Pollux, mas com a Lavínia, com o Darius, porque assim, são histórias extremamente tristes. Eu queria que tivesse mais enfoque no filme sobre elas, mas infelizmente não teve. E o final do Pollux, ele não morre na guerra, né, como a gente sabe, ele consegue sobreviver.
E isso até é um choque, a Katniss tem certeza que ele morreu, porque quando eles deixam a casa da Tigris, no filme não mostra, mas no livro tem vários casulos, vários. Então são várias armadilhas até chegar na mansão do Snow. Inclusive vários cidadãos da capital morrem também nesses casulos. E então, como são vários casulos, são vários obstáculos, a Katniss tem certeza que eles poderiam estar mortos tipo 10 vezes já quando ela chegou na mansão do Snow. Só que felizmente ele não morre, ele consegue sobreviver a todas essas atrocidades e consegue seguir com a vida dele. Essas foram as 3 histórias que eu quis trazer pra vocês hoje, as 3 histórias dos 3 Avox que aparecem mais enfaticamente no livro. Eu não contei sobre nenhum da Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, porque eles não aparecem com tanta ênfase. Você sabe que eles estão lá, o Snow comenta, só que a gente não sabe da história deles, então por isso eu não comentei. Mas é interessante a gente saber que já se utilizavam Avox no tempo do Snow, no tempo em que a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes se passa, então é interessante a gente observar isso. E assim, é extremamente cruel, a capital é sempre muito cruel e mexe muito comigo a história deles, então espero que vocês tenham gostado de ouvir um pouquinho mais sobre eles, e é isso. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham gostado de saber mais um pouquinho dessa história, da história dos 3. Se vocês gostaram, comentem, deixem seu like, se inscreva no canal, principalmente se você for tributo. Eu vou deixar o link na descrição também de página no Instagram para vocês seguirem, porque é ótima, e do link da foto da Lavínia no primeiro e no segundo filme de Jogos Vorazes, tá bom? Então é isso, beijo, até os próximos vídeos e que a sorte esteja sempre a seu favor.